Neu Barroso, eu tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, incríveis, e eles são meu maior motivo, minha razão, minha inspiração diária. Eu acho que todo mundo tem que ter uma inspiração, tem que ter um motivo muito grande, né? E eu sempre tive meus filhos como um motivo, ser exemplo para eles, né? Deles olharem para mim e pensarem, olha o que a minha mãe está conquistando, olha o que ela está fazendo. Ser um exemplo para o futuro deles, né? Ser uma base para eles. Isso sempre me motivou muito, né? E quando eu comecei na Doterra, falando aqui rápido, eu estava assim, financeiramente eu estava bem mal, tá? Eu estava sem trabalhar, já tinham alguns meses sem trabalhar, eu tinha tido a minha bebê, minha terceira filha, né? E ela, quando eu entrei para a Doterra, ela estava com 9 meses, eu entrei para usar os óleos essenciais com ela, né? Porque ela tinha problemas de alergias, enfim, muitas coisas, mas quando eu entrei eu estava realmente bem mal financeiramente falando, e com uma bebezinha no colo amamentando e 2 adolescentes em casa, né? Então, não foi fácil para mim, gente. Computador quebrado, tá? Eu tenho foto desse computador quebrado. Eu acho que a Marisete lembra. Um computador com a tela quebrada era o que eu tinha para trabalhar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um cabo USB, coloquei no meu computador, no meu notebook, coloquei em um monitor que eu tinha aqui de televisão e trabalhava. Sabe quando você pega a televisão e pega a antena para ela pegar e colocava bombril em cima? Vocês lembram dessa época? Tem gente que não é dessa época, né? Mas tem gente que é dessa época. Eu ficava assim com fio, porque não pegava também fio. Então, eu ficava meia hora fazendo isso, para ligar o computador, para conectar, para colocar na internet, para estudar, para ir em busca de conhecimento. Material a gente não tinha em português, né? Era tudo, maioria em inglês, era pouquíssima coisa em português, né? Então, o que eu fiz, gente, com aquele computador quebrado? Se alguém está passando por alguma dificuldade dessa, né? Eu tirei uma foto dele, eu tenho essa foto desse computador quebrado, e eu já até postei nos meus stories, que me segue lá, @neubarroso, e eu tirei uma foto, mas eu tirei a foto já visualizando o que eu iria conquistar. Eu já tirei a foto pensando assim, um dia eu ainda vou ter essa foto como lembrança do que vai acontecer comigo no futuro. E isso ali já começa a sua visualização, né? Então, você precisa visualizar e se visualizar no futuro. Não ficar preso na sua realidade hoje. Visão no futuro. Outra coisa, vento, chuva, calor. Eu não tinha esse espaço que eu tenho aqui hoje. Eu comecei fazendo na varanda, tá? Porque aqui é no espaço da minha mãe, que depois ela foi pro lado aqui. Mas eu pegava chuva, gente, sol, calor, já passei por isso também. Depois, aos pouquinhos, eu fui abrindo, eu fui conseguindo melhorar o meu espaço de trabalho. Por que eu fazia lá fora? Porque a minha filha pequenininha ficava em casa e eu tinha que ficar separada dela, senão eu não deixava fazer. Então, eu tinha que pegar 1, 2 horas ali separada dela para eu focar, né? Então, agora, gente, eu tenho até ar-condicionado, né, nessa sala aqui, porque eu passei muito calor aqui também, tá? Ventilador, crec, 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 nos vídeos mais antigos meus. Se vocês forem no meu canal do YouTube e verem lá em vídeos mais antigos, vocês vão ouvir o crec, crec do meu ventilador e eu pingando de suor, de calor, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso. Para mim, é um orgulho falar isso. Porque eu lembro, eu valorizo cada passo que eu dei. Cada passo me levou a uma conquista, tá? Então, assim, quantos vídeos eu fiz depois de chorar horrores? Quantos vídeos eu demorei 3 dias para gravar um vídeo porque eu não tinha tempo? Mas eu tinha uma visão. Eu tinha uma decisão no meu coração. Eu tinha um desejo, uma vontade, uma visão muito forte, tá? Então, a ideia principal que eu quero passar para vocês aqui hoje é que o seu negócio vai crescer tão rápido quanto o tamanho do que você acredita, o tamanho do seu sonho e o quanto você acredita em você, tá? O seu negócio ele vai crescer nessa medida, tá? Então, você precisa buscar melhorar e desenvolver isso
no processo, tá? Você não vai começar tendo crença total, mas isso é uma conquista diária. Você precisa melhorar, buscar e desenvolver isso no processo. As coisas que mais limitam as pessoas são as crenças. A Marisete falou de crenças. Eu até me emocionei com o que ela falou, a questão da águia, né? E o corvo atrás. E o que a águia, as pessoas, elas se lamentam porque tem alguém querendo atrapalhar, tem alguém falando mal, tem alguém isso. Gente, as pessoas precisam pegar isso como mola propulsora para você crescer, assim como a águia fez. Eu não conheci essa história, me emocionei. Porque é isso, é essa visão, né? A gente precisa voar mais alto, fazer mais para que isso melhore. Exatamente isso vai melhorar na sua vida se você der esse passo acima e se desenvolver nesse processo, tá? Então, quais são as crenças que estão limitando vocês? Se vocês já estão um tempo tentando, fazendo e não estão em limite, isso é questão de crença, tá? Quais crenças vocês têm com relação a vocês, com relação ao mundo, sabe? Eu já desacreditei de mim em alguns momentos, tá? Inclusive, quando eu comecei o Terra, eu sofri total descrença, tá? Falta de apoio de outras pessoas que estavam próximas a mim naquele momento da minha vida, tá? Total falta de apoio, eu tive isso por muito tempo. E não é fácil, eu derramei lágrimas, mas eu tinha uma visão muito forte. Então, a visão de vocês precisa ser muito forte, tá bom? A crença de vocês vai levar para o tamanho que vocês podem alcançar, tá? E isso vem de dentro, de dentro. Não tem só criar metas, tá? Você criar metas é muito importante. Mas se você criar as metas sem acreditar em você e o desejo vir de dentro, não vai adiantar nada, tá? É o que eu falo, apetite irascível. Ele vem de dentro. É uma fome, é um apetite que te faz levantar da cama igual a um foguete de manhã. A cama vai estar gostosa, você vai ter uma série para ver alguma coisa, mas você tem uma visão, você tem um propósito. Você vai levantar igual um foguete, porque é algo que vem de dentro. Motivação, ela sai no banho. Você motivou agora, a pessoa falou um monte de coisa para você, você motivou, mas se você não mudou algo dentro de você, a visão que você tem a seu respeito e a visão do que você tem para o futuro, a motivação amanhã vai acabar. Então, é algo muito mais profundo que você precisa buscar desenvolver, como livros de desenvolvimento pessoal, vídeos de desenvolvimento pessoal, reflexão, crença, repetir frases inspiradoras, frases de afirmação sobre você, visualização. Aproveita que vocês têm os olhos essenciais. Nós temos, gente, os olhos, eles ajudam muito a gente nesse processo. Tá? De desbloqueio, de avanço, sabe? Elevar o nosso humor, elevar a nossa vibe, né? Então, se você tiver esse apetite que vem de dentro, você vai levantar igual um foguete, vai fazer todas as tarefas que estão sendo solicitadas e você vai cumprir todas elas. Isso vem de dentro, tá? Agora eu vou falar algumas dicas para vocês sobre metas, sobre foco, tá? A primeira dica que eu vou dar para vocês pode ser algo que parece ser um clichê, né? Mas você tem que ter disciplina, tá? E o que é disciplina? Disciplina é o quê, gente? Disciplina é quando você faz algo que você falou que você ia fazer. Simplesmente isso. É você obedecer às suas próprias ordens, tá? Você vai obedecer às suas próprias ordens. E mais o quê? Nada. Mais nada, é só isso. Você vai obedecer às suas próprias ordens. Isso é disciplina. Ninguém vai mandar você, como a Marisete falou, ninguém vai te acordar de manhã e falar o que você tem que fazer, ninguém vai cutucar o seu pé na cama de madrugada. Ninguém. É você que vai obedecer às suas próprias convicções, suas próprias ordens, que você vai se dar de acordo com o sonho que você quer alcançar, tá bom? A segunda dica que eu dou é você visualizar. Eu gosto muito de visualizar, eu sempre visualizo metas. A Marisete mostrou o quadro de metas dela, eu tenho um quadro de visão. Quando você tem um propósito, tá? Você cria uma visão de onde você quer estar.
certo? Você cria uma visão de onde você quer estar. E o que você vai fazer? Você vai escrever essa visão. Você pode pegar imagens. A Marisete é mais visual, né? Eu gosto de escrever também, tá? E as imagens, elas são muito importantes também, tá? Agora, as minhas metas de rankings, todas elas eu escrevi no meu espelho. Todas elas, tá? E eu vou explicar para vocês mais sobre esse processo de você escrever, tá? Mas para quem está começando agora, não é você colocar diamante agora logo de cara, tá? Se você é gerente, ok? Você não vai escrever agora diamante. Sempre o próximo nível, tá? Se você quer diamante, ok. Mas você precisa colocar micrometas até você chegar na macrometa, tá bom? Então, o que é micrometa? É o próximo nível mais próximo de você, e macrometa é seu objetivo final. Você tem que estar com o olho lá. Você precisa sonhar grande, tá? Os seus sonhos, eles precisam ser grandes, os seus sonhos precisam ser enormes. Você precisa pensar grande, tá? Esse pensar grande vai aumentar a motivação de vocês para atingir o resultado de vocês, tá bom? Mas vocês precisam também ter essa divisão de metas. Teve uma pessoa muito sábia que ela falou uma vez assim: você não pode comer o elefante inteiro de uma vez. Quem conhece essa? Você não pode comer o elefante inteiro de uma vez. Mas se você dividir, fatiar o elefante, você, depois de um tempo, você vai ter comido o elefante inteiro. Então, o trabalho é fatiar esse elefante para que você chegue no objetivo final, tá bom? E essa questão de você pensar grande também, e sonhar grande para vocês, acreditar nos seus sonhos, porque tem pessoas que nem sonham mais, né? Estão tão descrentes que nem sonham. O sonhar grande vai elevar vocês para um outro patamar, tá? Um outro degrau. Vai elevar vocês e vai atrair pessoas e situações que vão atrair a situação que você tem pensado, que você tem se elevado, tá? Então, cada meta, cada micrometa atingida é valorizar isso, é comemorar cada micrometa, e isso vai aumentar mais a vontade, o desejo de vencer, e vai tornar essa caminhada muito mais agradável, né? E muito mais prazerosa, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto da do meu mais recente quadro de visão. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Dá para ver? Isso aqui estava no meu espelho, gente. Sem brincadeira, eu fiquei sem tocar nesse espelho para limpar ele, foi meses, viu? Porque eu deixei do jeito que estava aqui, ó. Dezembro de 2020. Não quero saber se é um mês bom, se é um mês ruim. Foi aí que eu coloquei o meu Blue Diamond, tá? E tá aqui no meu quadro. Quem me acompanha lá no Instagram sabe e viu isso, né? E eu coloquei ali o Blue Diamond e fundadora também, né? Então, assim, eu sempre escrevo no espelho, eu visualizo tudo acontecendo, tá? Tem gente que não gosta de escrever no espelho, ok? Escreve num papel e cola no espelho, ou cola em um lugar que você está sempre olhando, tá bom? E visualiza isso todos os dias, tá? Inclusive, a sensação de você se tornar aquilo, tá? Você precisa sentir isso mesmo em você, tá? E agir como aquilo que você quer se tornar. Então, eu já vou agir como uma Blue Diamond, eu já vou agir como uma fundadora antes de ser. E, naturalmente, aquilo vai vir sobre você, tá bom? Tem um estudo de Harvard, gente, isso não é viagem, não, estou falando sério, isso é verdade. Tem um estudo de Harvard que fala que para alcançar seus objetivos, você precisa fazer um filme mental. Tá? Eu vou explicar essa questão. Vocês estão perguntando aqui do fundador. Mas você precisa criar um filme mental. Você precisa visualizar esse filme. Isso é um estudo de Harvard. E nesse estudo, ele mostrou que as pessoas que escreviam num papel ou num espelho, ou seja onde for, escreviam as suas metas, elas alcançavam 10 vezes mais do que as pessoas que não escreviam. Eles fizeram um estudo com um grupo de pessoas, apenas 3% das pessoas escreviam suas metas e seus objetivos no papel. Só 3%, tá?
E esses 3% de pessoas alcançou 10 vezes mais do que o restante das pessoas que tinham sonhos, tinham objetivos, tinham metas, mas não escreviam. É uma coisa que parece ser simples, isso não é nada. Só experimentem fazer e observem e trabalhem nesse processo, tá bom? Então, é a sensação que você vai ter, é agir já como se você já fosse aquilo que você quer se tornar, tá bom? Então, a questão das pessoas estão perguntando aqui a questão do fundador. Eu cheguei ao fundador em dezembro, no último mês de qualificação. Só que eu tive um líder que desistiu. Então, eu voltei para a fila de espera. Por que eu estou falando isso, gente? Porque as pessoas pensam que isso acontece com vocês, né? Isso pode acontecer, tá bom? Mas o que você vai fazer? Você vai chorar, desistir? Não, você vai persistir. Você vai continuar. E eu persisti e eu fiquei lá na fila de espera e no momento certo eu bati todos os rankings, até acima dos rankings, e da fila eu fui para o lugar de fundadora que já era, né? Já tinha alcançado, mas durante esse processo eu tive um problema, mas eu não desisti. 2 meses depois eu já tinha recuperado e foi o tempo ali, tá? De permanecer. Então, isso acontece, né? Isso pode acontecer, mas a sua visão deve ser bem maior que isso. Voar. Então, vamos começar, gente, agora, falando sobre metas de curto prazo. Por que a gente vai começar assim? Quem não está acostumado a fazer metas, não vai fazer meta de longo prazo, tá? Então, a meta realista e meta alcançável, tá bom? As pessoas, elas têm algum preconceito até com a palavra meta, né? A meta é algo pesado, né? As pessoas associam metas a algo ruim, né? As pessoas reclamam de cumprir meta no trabalho. Aí você acaba achando meta uma coisa ruim. Não, mas a meta, ela é super importante, tá? Para você realizar seu sonho, você precisa ter metas. Definir metas é fundamental. Para que é fundamental? Vai esclarecer na sua mente quais caminhos você vai tomar e vai estar ajudando no seu progresso, no seu avanço, tá bom? Então, você vai, nesse processo de criar metas, você vai também adaptar estratégias que às vezes precisam ser mudadas e vai motivar você, tá bom? A criação de metas. Eu vou falar da minha primeira meta que eu fiz para mim, foi fazer 4 cadastros em um mês. Foi a minha primeira meta que eu coloquei. Eu era consultora, não era nem gerente. A minha primeira meta foi fazer 4 cadastros no mês. E no primeiro mês eu não consegui fazer 4. E eu botei para o outro mês, tá? Mas eu nunca me esqueço disso. Nunca, tá? E aí foi no segundo mês eu fiz as 4. E foi aumentando essa meta, aumentando até chegar muitas vezes mais do que 4 por mês, tá bom? Então, até mais de 5 vezes a primeira meta que eu coloquei, né? Então, é isso que é o gradativo que você vai aumentando, né? Então, eu não tinha grande rede de contato, uma pessoa comum, uma pessoa normal, e eu fiz do meu jeito até dar certo, tá bom? E eu vou passar para vocês aqui antes de terminar, que eu já estou falando até muito, né, Maricete? Mas tá no tempo ainda? Tá bom. Eu quero que vocês respondam 5 perguntas, tá bom? Quem está com caderno aí, por favor, anotem, tá? Essas 5 respostas para essas perguntas vão ajudar vocês a visualizar os principais pontos do seu plano de ação, tá bom? Então, primeira pergunta. Olha só, Neu, a gente pode colocar essas perguntas lá no grupo. O que você acha? Para eles responderem lá no grupo. Vou colocar. Para a gente poder colocar lá. Sim. Agora, o que você vai fazer? Tá? No caso da doTERRA, o que você vai fazer para você alcançar essa meta? Você vai convidar, apresentar e cadastrar. São as 3 mais importantes, né? 3 mais importantes. Você não pode negligenciar conhecimento, você precisa estudar sim, tá? Mas não é só ficar estudando, ficar com a mente obesa de conhecimento e sem ação. É convidar, apresentar e cadastrar.
E outra pergunta, quem vai fazer isso? Quem? Obviamente, você, né? Que está respondendo aquilo ali. Quando você vai fazer? Quando? Quais dias da semana? Quantas horas você tem? Onde você vai fazer isso? Onde você vai convidar, apresentar e cadastrar? Online, presencial, na casa de fulano, na casa de ciclano, em qual cidade? Ou online? Por que você vai fazer isso? Tá bom? E por quê? É outra pergunta. Qual o seu motivo? Qual o propósito que você tem? Tem que ter um porquê, tá bom? Então, é isso.